Quarta-feira, 17 de agosto de 2011, mais um Cine Pendrive na cobertura do Festival de Cinema de Triunfo, direto do Stella Maris, onde acontecem os seminários e também os encontros para debater o cinema. Com o Matheus Damasceno, ele que é da Associação Baiana de Cinema e Vídeo e que está participando então dessa troca da ABD junto com outros representantes do país e trazendo então informações importantes. Por que são tão relevantes essas informações? Primeiro porque é um espaço de aglutinação, o festival tem esse potencial de reunir público e realizador no mesmo ambiente, e isso por si só já é catalisador da cultura nacional em todas as dimensões. Segundo, porque o festival está criando uma agenda para uma série de entidades representativas do audiovisual brasileiro e nordestino que se reencontram aqui e, a partir dessa troca de experiências, dessa fusão de ideias, dessa infusão de ações, passa a ser uma referência para o desenvolvimento local a partir da troca multicultural e multirregional que o festival oferece. A gente consegue transformar isso em ações locais, potencializar diretrizes de política pública afinadas com o Nordeste, com o Brasil e com os seus estados. Enfim, eu acho que é um espaço super favorável para que esse tipo de coisa aconteça. A comunicação no Brasil ela cresceu muito num período onde a relação sociedade e Estado estava muito distante. Governo e sociedade estavam muito distantes, era um período autoritário e a comunicação cresceu, criou infraestrutura e ela tem ainda muito no seu DNA do autoritarismo. Então a gente quer hoje uma sociedade que troque mais, que as pessoas conversem mais, que as pessoas possam resolver seus problemas via um instrumento poderoso como é a comunicação. A gente faz produção independente, em última análise, no Brasil, e isso a grande maioria da produção no mundo é essa, né? E sempre se fala em conquista de mercado, em sucesso e outras coisas assim, que são os grandes padrões em que a gente trabalha. É preciso a gente cair na realidade, verificar que, por exemplo, o mercado audiovisual no Brasil, o mercado de cinema no Brasil, atinge 8% da população. Então 92% da população brasileira está fora, não tem shopping, não tem multiplex, não tem acesso ao cinema de forma nenhuma. Então o que acontece? Nós temos que pensar realmente como conquistar esses 92%, como realizar filmes que venham a atingir esse público, que é uma questão bastante diferente do consumidor das salas de cinema convencionais, que está, de certa maneira, condicionado não somente à pipoca, mas também a um determinado tipo de produtos. E nós temos uma diversidade muito grande. Parece que as mídias comerciais, as privadas e comerciais, elas desenvolveram todas as respostas. Todas as rádios comerciais, as televisões têm resposta para tudo. Coube a TV pública, a rádio pública fazer as perguntas. Então, para quem faz pergunta, precisa muito ter a capacidade de escutar e ter um olhar também mais crítico, mais inquieto, para ver o que perguntar. Então, apesar de ser um instrumento poderoso de comunicação, as televisões e tal, eu vejo que a gente tem que projetar, filmar, planejar, programar e tal, mas a gente tem que ter uma capacidade realmente de usar todo esse aparato para escutar. Escutar para onde a sociedade quer ir, escutar para poder falar, para poder dialogar, para poder chegar junto das pessoas, ter uma conversa que as pessoas realmente se sintam dentro dessa televisão, que sintam pertencimento em relação a essa televisão e digam, essa TV é minha. Eu acho que o programador é a pessoa que pode fazer um pouco isso. Mas eu acredito que a solução para os gargalos de distribuição e de intercâmbio é você se unir e fazer a troca, ter um diálogo constante. A gente entende que um novo mercado está surgindo e deve se ampliar muito nos próximos anos, a partir da ampliação do acesso à banda larga. Isso vai provocar uma rediscussão do modelo de financiamento do mercado publicitário e com certeza provocará a demanda por novos serviços, pela produção de conteúdos que deverão atender a uma demanda cada vez mais crescente, principalmente quando a classe C tiver acesso e tiver o poder de decisão sobre o
que deve consumir, e a internet vai proporcionar isso sim. E a gente tem a certeza de que tecnologia da informação e comunicação junto com design vai provocar mudanças e vai provocar novos modelos de negócio, novas possibilidades de negócio também. Acho que é preciso entender uma coisa, o modelo que existe de distribuição de cinema no Brasil é o mesmo que existe no mundo inteiro. Existe, o multiplex é um modelo plantado em qualquer lugar, você vai, tanto faz ir a Seul como ir a Recife, ou uma cidade do interior de São Paulo que tenha shopping, o shopping será o mesmo, terá sempre as mesmas lojas, vai apresentar os mesmos filmes e tudo mais. A riqueza que nós temos é exatamente a diversidade. O que nós podemos oferecer é a diversidade de filmes e, portanto, também a diversidade de formas da gente poder assistir filmes. Hoje, por exemplo, nós não temos mais as telas que tínhamos antigamente. Na verdade, nós temos muito mais telas, não temos que lamentar a falta de cinema, porque cada computador virou uma tela. O que nós vamos botar nessa tela? Essa é a questão fundamental. Cineclubes têm papel fundamental. Cineclubes, pontos de exibição, pontos de cultura, associações culturais todas que fazem apresentações, TVs comunitárias, tudo isso hoje virou tela. Tudo isso virou tela. Eu tenho aqui uma telinha na minha mão, ó. Aqui está ela, que de vez em quando é uma câmera também, né? E é um aparelho que eu utilizo, inclusive, para dar telefonema de vez em quando. Eu acho que a situação é outra, mudou muito. E a gente acredita nessa mídia como uma forma de mobilização. A gente acha que não dá mais para ser a televisão passiva, o conteúdo audiovisual passivo, a gente acha que tem que interagir, a gente promove ações lá, promove ações também através das redes sociais como o Facebook e tudo, para trazer, para ver o que é que as pessoas querem ver e deixar eles fazerem um pouco também. Eu acho que é o caminho que a gente deve trilhar. Então a sociedade acha que não pode discutir comunicação, e pode. Isso é um tabu que está sendo quebrado. A sociedade precisa participar da comunicação, precisa usar como instrumento dela, como um direito dela, o direito da informação, o direito do conhecimento e da comunicação, para fazer uma sociedade mais justa, que a gente está construindo, nem sabe exatamente como é ainda.